Olha só isso aqui, gente. Vale tem lucro recorde de 121 bilhões e 200 milhões de reais em 2021, no ano de 2021. É uma alta de 354%. Não é alta de 100%, nem 200%, nem 300%. É uma alta de 354%. Só para você ter uma ideia, no ano de 2020, a companhia reportou ganhos de 26 bilhões e 700 milhões de reais em 2020. E em 2021 foi para 121 bilhões e 200 milhões de reais. Pulou. Por isso que deu esse salto de 354%. Você sabia que a Vale era uma empresa brasileira, pública, do povo brasileiro, mas hoje ela é privatizada, é uma empresa privada, particular? Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Acompanhe até o final e compartilhe. Já pensou você ter uma empresa que vale muito e o nome da empresa chama-se Vale do Rio Doce, que era o nome dessa empresa quando estava na mão do povo brasileiro, na mão do governo federal, nos meados de 1990, nas décadas de 90, quando Fernando Henrique Cardoso pega e vende essa mesma empresa por cerca de, 10 bilhões, 7 bilhões de reais, na época 6 bilhões. E hoje essa empresa, em apenas um ano, tem um lucro de 121 bilhões de reais. Foi o lucro que a Vale do Rio Doce, hoje Vale, uma empresa privada particular que já foi do povo brasileiro, teve em apenas um ano. E esse lucro deu 354% a mais do que ela teve em 2020, no ano anterior. Vamos ler a matéria para você entender e peço que você compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais. A mineradora Vale informou nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, que registrou um lucro líquido recorde de 121 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado, em 2021. Por incrível que pareça, a Petrobras também disse que teve um lucro líquido recorde da história da empresa no ano passado, em plena pandemia, hein, gente? Parece que é só o povo que se lasca, né? Então foi um lucro recorde de 121 bilhões e 200 milhões de reais no ano de 2021, o que representa uma alta de 354% na comparação com o resultado de 2020, que foi de 26 bilhões e 700 milhões de reais, que é um lucro considerável. Já pensou você ter um lucro de 26 bilhões de reais e pular 3 vezes mais, ou mais que 3 vezes mais, né? Ter 354%. No quarto trimestre, o lucro foi de 30%, só no quarto trimestre, em apenas 3 meses. Bateu o recorde de um ano inteiro. 2020 o lucro foi de 26 bilhões. Outubro, novembro e dezembro, a Vale sozinha em 3 meses teve um lucro de 30 bilhões. 4 bilhões a mais que o ano inteiro de 2020. Então, no quarto trimestre, o lucro foi de 30 bilhões e 300 milhões de reais, acima do apurado no mesmo período do ano passado, no caso de 2020, que foi de 4 bilhões 825 milhões. Quer dizer, praticamente 7 vezes mais, 8 vezes mais, quase 8 vezes mais. Em 2021, o resultado da companhia foi influenciado do preço do minério de ferro no mercado internacional, diante da retomada da economia mundial, do mundo, economia global. A produção de minério de ferro somou 315 mil
1.600 toneladas, um crescimento de 5,1% na comparação com o ano de 2020, o ano anterior. Diante dos resultados, a mineradora aprovou nesta quarta-feira a distribuição de 18 bilhões e 500 milhões de reais em dividendos aos seus acionistas, que são donos da Vale. 18 bilhões e 500 milhões de reais para dividir entre os acionistas, o equivalente a R$ 3,70 por cada ação de acionista, por ação. O pagamento será feito do dia 16 de março de 2022, desse ano. O efeito positivo, no entanto, foi parcialmente compensado por maiores despesas relacionadas ao rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa também fez uma provisão adicional relacionada à Fundação Renova e responsável por gerir as reparações do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, no ano de 2015. Em nota, o presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeu, destacou avanços na recuperação da capacidade produtiva impactada pelos desastres. Abre aspas. Estamos também recuperando nossa capacidade de produção em minério de ferro e metais básicos, estabelecendo as fundações para criar e distribuir valor de forma consistente, disse o executivo no relatório financeiro. O EBITDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado, totalizou 168 bilhões e 100 milhões no ano de 2020, um aumento de 82,2% na comparação com o ano de 2020. No quarto trimestre, o preço realizado do minério de ferro, o CRF/FOB, foi de $106,80 a tonelada, versus contra os $130,70 no mesmo período no ano anterior de 2020 e R$ 126,70 no terceiro trimestre. Ao longo do quarto trimestre, os cortes na produção de aço na China impactaram a demanda por minério de ferro e, como resultado, os preços recuaram em relação aos níveis elevados no terceiro trimestre, disse a Vale em seu relatório. Em 2021, a receita líquida da mineradora somou 293 bilhões e 500 milhões de reais, o que representa um aumento de 87 bilhões e 400 milhões de reais em relação a 2020. Por incrível que pareça, com tanto lucro, a Vale tem uma dívida. A dívida dela está em queda. A Vale também registrou uma queda na dívida bruta em relação a 2020. No período, ela recuou 13 bilhões 360 milhões de dólares para 12 bilhões 180 milhões de dólares. Já os investimentos subiram de 4 bilhões e 400 milhões de dólares para 5 bilhões e 200 milhões de dólares de 2020 para 2021. Neste ano, a companhia espera investir 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Tá aí, gente. Vale do Rio Doce, vendido a preço de casca de banana nos anos 90 e hoje lucrando horrores. E era uma empresa brasileira. Era para esse dinheiro ficar para o povo brasileiro, mas vai para o estrangeiro, capital estrangeiro. Deixe seu comentário aí, dê no joinha, chicotar no like, splash, mande esse vídeo para outras pessoas. E aos nossos governantes trabalhando em favor dos ricos que cada vez ficam mais ricos. Fui.